Iniciar a gravação aqui. Pronto. A gravação iniciou. Então, tá novamente, né? Então, fazer só breve apresentação de novo. Lá depois que começou a gravar. Sou o João Renato, vocês já me conhecem. Sou biomédico e especialista em saúde estética. E o número do conselho está aqui, né? 2842. Habilitado desde 2010. Né? Faz 12 anos. Estou ficando velho. Então, ó. E aí, um dos tratamentos que tratamos com a radiofrequência é a lipodistrofia. Que é a lipodistrofia. Muitos de vocês conhecem como celulite. Também aqueles nódulos de gordura que aparecem ao longo do corpo. Não sei se vocês já viram, que o pessoal chama bolinho de gordura. Também já viu outro nome também. Não é, o pessoal chama de nódulo, caroço, mas geralmente o pessoal fala, isso é lipodistrofia. É quando uma célula do tecido adiposo começa a absorver mais gordura de forma patológica, vamos dizer assim, de uma forma que normalmente ele não absorve e acaba tendo essas alterações no volume de gordura em algumas regiões. Por exemplo, a celulite. A celulite vai ter aquele, como a gente viu na aula passada, né, aquela ondulação, né? Aquela ondulação ali no local. Então, o que acontece? Um adipócito, uma célula de gordura que está numa região, ela absorve uma quantidade de gordura e fica menorzinha, e vem outra célula, absorve um pouquinho mais. Então, observe que o espaço que está entre essa célula e essa que está com maior quantidade de gordura, acaba aqui fazendo aquela depressão, aquele buraquinho. Então, a lipodistrofia é basicamente isso, é a absorção de gordura de forma diferente, de forma desorganizada. Então, absorve mais gordura em uma região, absorve menos em outra. Acaba levando uma celulite. Nesse caso, quando a gente trabalha com a radiofrequência, a gente começa a trabalhar e começa a estimular o tecido adiposo naquela região a degradar mais gordura, aumentando o seu metabolismo, e também a radiofrequência facilita em uma possível drenagem ou em uma possível modeladora. Por quê? Geralmente utiliza-se a massagem modeladora na celulite, uma massagem um pouco mais vigorosa, para tentar quebrar a fibrose, né? Apesar da paciente sentir dor, reclamar, falar que está doendo, mas o resultado depois é bom, porque você acaba quebrando aquela fibrose, descolando um pouco mais o tecido e aí levando a uma alteração no relevo, né? Deixando ele mais lisinho. A radiofrequência, por ela estimular o colágeno, que é uma das funções dela também, ela consegue deixar o tecido mais maleável, né? Eu vou falar um pouquinho da função da radiofrequência especificamente mais à frente, mas só para vocês ficarem por dentro. Então, eu consigo tratar a lipodistrofia com a radiofrequência, né? E a radiofrequência em si, o que é que ela faz? Ela é uma opção para o tratamento, pois ela gera energia através de onda eletromagnética. Então, o aparelho, quando coloca em contato com a pele, ele vai começar a emitir onda eletromagnética. Vocês têm um aparelho em casa que emite onda eletromagnética e que esquenta. Qual é esse aparelho? Bota aí no chat ou fala. Vocês têm em casa. Qual precisa para esquentar? É um aparelho que vocês usam para esquentar dentro de casa. Não precisa ligar o microfone, não. Pode botar no chat. Não, em casa. Que emite onda eletromagnética. Micro-ondas, não, né? Micro-ondas. O micro-ondas emite onda eletromagnética, tá?
Então, a radiofrequência emite onda eletromagnética. Essas microondas eletromagnéticas, dependendo da radiofrequência, ela começa a esquentar o tecido da camada mais profunda para mais superficial. Então, isso garante com que eu consiga esquentar os tecidos mais basais, mais profundos, sem lesionar a pele do paciente. O micro-ondas ele faz isso. Ele começa a esquentar o alimento de dentro para fora. Ele começa a esquentar a água dentro do alimento e aí depois o alimento esquenta. Aí ele esquenta do lado de fora. Então, a radiofrequência nada mais é do que um aparelho de micro-ondas, vamos dizer assim, entre aspas. Ele começa a esquentar o tecido de dentro para fora e com isso eu garanto que tem um maior calor absorvido naquele tecido, aumentando a sua eficácia sem lesionar a pele. Porque nossa pele, ela só aguenta até 42 graus de absorção de calor, tá? Quando eu falo calor, calor é a energia térmica, pegando pela física, né? Quando eu falo de calor, calor é energia térmica em trânsito. Então, se a radiofrequência está acoplada na paciente, ela está aquecendo o tecido, então aquele tecido está recebendo calor. E com isso aumenta a sua temperatura. Beleza? Então, o calor dá início ao processo inflamatório. Então, radiofrequência, por ela levar um processo inflamatório no tecido para reparar esse tecido, não pode ser utilizado radiofrequência em hipótese nenhuma em um pós-cirúrgico. Tá? Não pode usar radiofrequência em pós-cirúrgico. Por quê? Já existe um processo inflamatório da cirurgia e se a gente aplicar radiofrequência, esse processo inflamatório vai ser aumentado. Então, não pode. Beleza? Então, mas vai aumentar o processo inflamatório e por que eu vou inflamar o tecido do paciente? De acordo, a gente pegando preceitos da patologia, patologia é uma disciplina que estuda a doença nas células, tá? A doença no corpo. E com isso a gente entende, com isso da patologia, que todo processo inflamatório leva a um processo de defesa do corpo, a um processo de reparação do tecido. Então, o que a radiofrequência faz? Aquece esse tecido, promove um processo inflamatório, e esse processo inflamatório aquece, esse processo inflamatório depois repara o tecido. É uma resposta fisiológica do corpo. Então, a inflamação da radiofrequência favorece um processo de reparo tecidual. Então, eu retiro toxinas do tecido, eu melhoro a circulação sanguínea e, com isso, eu consigo também reduzir fibrose também no tecido. Então, além disso, promove neocoleogênese, lipólise e propicia também uma retração da pele. Melhora essa pele, deixa essa pele mais lisinha. Porque se eu estimulo o colágeno no tecido, se eu favoreço a remodelação desse colágeno devido ao processo inflamatório, essa pele vai diminuir as rugas. Tá? Também, hoje, como eu falei, mais texto, né? Também eu vou auxiliar também no processo também de redução da fibrose. Porém, ela tem que estar associada junto com o processo de drenagem. Apenas a radiofrequência ela não vai ter uma eficácia com a fibrose. Porque a fibrose nada mais é do que um cordão de colágeno no tecido. E se eu posso dar radiofrequência para remodelar essa fibrose, e depois eu tenho que promover uma massagem nesse tecido para estimular a retirada dessa fibrose. Porque sozinha a radiofrequência ela não retira. Porque, como falei no slide anterior, ela promove a neocolagênese, ou neocoleogênese, ou seja, a formação de colágeno. Então, se eu aplicar radiofrequência em cima de uma fibrose e achar que ela vai ter um resultado, não vai ter, tá? Não tem. Porque eu posso utilizar a radiofrequência
para deixar a fibrose mais modelável, deixar menos dolorido aquela fibrose, para que a paciente aguente uma drenagem, uma modeladora mais suave, ok? Principalmente quando tem processo de fibrose junto com celulite. Mais uma vez, pacientes que chegam com fibrose após pós-inflamatório ou após o processo cirúrgico, se for observado inflamação, não pode aplicar radiofrequência. Então, a fibrose tem que ser retirada e modelada com outras técnicas. Utilizando técnicas de eletroterapia, que a gente viu na aula anterior, o ECOS auxilia nisso também, a drenagem linfática. Então, radiofrequência, em momento nenhum, pode ser utilizado em pós-operatórios. Ela também auxilia também na flacidez, ou auxilia na diminuição da flacidez. Então, textozinho aqui, esse slide vou mandar para vocês, porque é um slide mais informativo, ele tem bastante texto, então vou deixar como compartilhado aqui no Teams. Depois eu explico como vocês pegam. Então, a flacidez é definida como uma disfunção da pele inerente ao processo natural do envelhecimento. Então, durante nossa vida, né, durante nossa passagem pela Terra, né, infelizmente, quando nós nascemos, começamos a envelhecer. É fato. Quando você nasceu, que tomou aquele tapinha na bundinha e chorou, você deu a primeira fungada e inspirou oxigênio. Nosso primeiro radical livre naquele momento. Tá? Foi inspirar oxigênio. Ou seja, o oxigênio é essencial à vida? É. Porém, ele é altamente oxidativo. Ele destrói células também, devido à sua reação oxidante no tecido. Então, por ele ter um efeito oxidativo muito alto, ele produz radicais livres que degradam as células, que destrói colágeno. Então, envelhecer é normal. Tá? Envelhecer com saúde é melhor ainda. Envelhecer e não mostrar que está velho é muito melhor. Vocês concordam comigo, né? Todas trabalham na área da estética aqui sabem como é que é. Então, as pessoas querem mostrar que estão velhas, ou mostrar não, falar que estão velhas, hoje está mudando um pouco, elas divulgam a idade para receber elogio e falar, nossa, não parece. Parece que você é mais nova. Então, porém, a gente tem vários efeitos externos e que aumentam a flacidez. E à medida que nós vamos envelhecendo, inspirando, expirando, se alimentando de forma incorreta, acaba levando a uma degradação maior dessas células. E com isso, as pessoas envelhecem mais rápido do que outras. Existe também o processo também que eles chamam de fase elástica e fase plástica da pele. A fase elástica é quando ainda não existe flacidez, ou seja, eu puxo aqui a pele aqui da minha mão, ela volta para o lugar. Se tivesse flacidez aqui, eu ia puxar a pele não ia voltar, ia ficar enrugada, né? Então, é exatamente esse processo. Fase elástica, a pele vai e volta. Fase plástica, a pele não volta mais ou demora um certo tempo para voltar à sua formação anterior. Tá? Então, o que a radiofrequência faz nesse processo? Ela tem uma atuação maior, principalmente na flacidez, devido a ela estimular o colágeno. O que é que ela faz? Quando a gente esquenta, quando eu falei que esquenta de dentro para fora, a rede de colágeno e elastina unidas na pupila dérmica, ou seja, nossa pele, toda a nossa pele, na camada basal, baixo, quando eu falo basal, é abaixo da pele, tem uma rede de colágeno, chama tecido conjuntivo. Esse tecido conjuntivo da gente é o que dá sustentação à pele. Esse conjuntivo tem grande quantidade de colágeno e elastina. Então, quando eu esquento a pele, quando eu esquento o tecido, eu remodelo esse colágeno a ponto de deixar a pele mais lisinha, deixar a pele mais suave, porque existe uma remodelação do colágeno
do tecido. Então, a radiofrequência vai trabalhar muito essa parte da remodelação do colágeno. Vantagens da radiofrequência. É isso que dá. Não. Vantagens. Tratamento conservador, né? Que eu falo conservador é exatamente para trabalhar esse processo da flacidez. Os resultados são imediatos. Geralmente tem um efeito imediato que eu falo efeito Cinderela, tá? A radiofrequência ela tem um efeito chamado efeito Cinderela, porque ela remodela o colágeno naquele momento e aí o tecido fica 12 horas com aquela remodelação daquele colágeno. Ah, então quer dizer que depois de 12 horas tem que fazer de novo? Não. A radiofrequência ela tem intervalos de 15 a 21 dias entre um processo, uma aplicação e outra aplicação. Ela tem que ter esse intervalo de 21 dias, porque é o tempo de remodelação do colágeno que a gente trabalhou quando fez a radiofrequência. Então, eu fiz a radiofrequência hoje, eu vou ter que esperar 15 a 21 dias para fazer novamente. Esse efeito que fica durante 12 horas, ele vai sendo acumulativo ao longo das sessões. Então, fiz a radiofrequência hoje, aquela pele que estava enrugadinha ficou lisinha. Vai ficar durante 12 horas, porque aquele colágeno ele vai estar em processo de reparação. Então, existe um acúmulo de líquido naquele tecido, devido ao processo inflamatório da radiofrequência. E existe também uma remodelação daquele colágeno, e é deixar a pele mais lisinha. Porém, o corpo, depois de um tempo, drena e trabalha esse processo inflamatório, retira todas as substâncias tóxicas que ficaram durante esse processo, e a pele volta ao seu estado natural, porém mais suavizada. Por isso que a gente chama de efeito Cinderela, tá? Porque é aquele efeito imediato, porém duradouro ao longo das sessões, não duradouro de imediato, como um preenchimento, como um botox, é diferente. Tá? A vantagem dele é que pode ser utilizado com qualquer fototipo. Fototipo, quando eu falo, é a cor da pele. Então, o fototipo varia de 1 até 5. Então, 1 são os fototipos mais claros, né? Seria o próximo do albino, né? Seria a ruiva de olhos claros, tá? Então, ruiva é fototipo 1, ruiva de olho claro. Aí depois vem fototipo 2, já seria pessoas loiras com olhos claros. Fototipo 3, olhos castanhos claros, cabelos mais escuros e a pele também com tendência a ter bronzeado, porque fototipo 2 e fototipo 1 não se bronzeia, tá? É o chamado camarão, é aquele cara que fica o dia todo na praia lá, não pega uma cozinha, fica vermelho mesmo. Então, é esse tipo de fototipo, né? Fototipo 1 e 2. A partir do 3 já tem um bronzeado, porém, por que pode trabalhar qualquer fototipo? Porque, basicamente, a radiofrequência ela só vai esquentar a água. Então, ele não tem um efeito de lesão superficial na pele. Não vai levar a uma lesão que pode levar a uma queimadura em uma pessoa que tem um fototipo mais alto. Porque entendo aqui, quanto maior o fototipo, maior a absorção de energia. Tá? Então, porque a gente está no sol, claro, as pessoas mais claras, quando estão no sol, têm tendência a ter maiores lesões devido ao sol, devido à absorção da radiação UVA e UVB. Agora, no caso da radiofrequência, que ela estimula calor, não, porque é abaixo da pele, eu vou só esquentar a água. Então, qualquer fototipo pode ter um efeito benéfico com esse tratamento. Sem downtime, quando eu falo downtime, é o tempo, ou seja, a paciente faz a cada 21 dias e ela pode fazer durante o tempo que ela quiser. Ela faz uma sessão hoje e aí a gente vai observando, ela está melhorando. Vai continuar fazendo a radiofrequência com manutenção? Pode fazer. Então, não tem um tempo para ela fazer entre uma sessão e outra. Ela só precisa obedecer 21 dias. E aí vai. Então, posso fazer 21 dias, seria mais 2 sessões em média no mês, né? Mais ou menos. 2 sessões. Então, ela faz 2 no mês, depois 2 no próximo mês, depois 2 no próximo mês, e por aí vai. E ela pode fazer durante toda a sua vida. Então, não tem um tempo de espera tipo o Botox, que ele tem um tempo que é
a duração dele é 6 meses. Então, eu só posso aplicar novamente depois de 6 meses. Beleza? Aqui. Se tiver alguma pergunta, gente, pode botar no chat aí que depois, quando terminar aqui, eu respondo, tá? Estou verificando o chat aqui para ver se não tem nenhum probleminha, se não tem nada. Beleza. Vamos lá, vou botar o slide aqui. Baixo risco de complicações, né? Como eu falei, qualquer fototipo pode trabalhar. Baixo custo operacional, que ela é bem tranquila de trabalhar. Basicamente é o quê? É só comprar o aparelho. Depois que você compra o aparelho, é só o retorno. Os aparelhos de radiofrequência, eles vão variar, eles têm diversos preços, vai depender da quantidade de manoplas, vai depender da quantidade de cabeçotes e a potência dele. Então, eles vão variar de 5.000 até 25.000 um aparelho de radiofrequência. Depende muito da quantidade de cabeçotes, tá? O aquecimento é homogêneo e é praticamente indolor. Algumas pacientes mais sensíveis sentem um pouquinho mais de incômodo devido ao calor no tecido, tá? Devido ao calor. Mas ele é indolor, ele não dói. Mas tem algumas pacientes que sentem um pouquinho mais de incômodo, reclamam do calor, por aí vai. Então, a ação da radiofrequência. Ela basicamente ela vai aquecer a pele, isso aqui na superfície, né, na superfície da pele. Então, se eu aplicar a radiofrequência aqui, ela vai aquecer aqui minha pele, aqui na superfície, em torno de 40 a 42 graus, que é a temperatura que a pele aguenta, sem causar lesão. Porém, como eu disse que começa a esquentar de dentro para fora, então esquenta da camada mais basal para a camada mais superficial, quer dizer que a camada basal vai estar aquecida a mais ou menos 70 graus. 70 graus. A camada basal aguenta uma temperatura maior. O que não aguenta temperaturas muito altas é a pele. Então, a camada basal ela aguenta tem uma temperatura maior. E esses 70 graus é que vai fazer com que eu tenha a remodelação do colágeno. Tem outros aparelhos também que favorecem, vai ter uma aula de laser, eu vou falar um pouquinho de laser para vocês, mas existe o laser, a luz intensa pulsada e a radiofrequência. Esses 3 tipos de técnicas, ambas trabalham com aquecimento do tecido. O laser aquece tecido, porém ele pode destruir tecido também, e a função dele, em alguns pontos, é essa mesmo. O LIP e a radiofrequência apenas aquecer tecido. Então, atualmente, a radiofrequência, a radiofrequência, ela tem manopla monopolar e bipolar. Eu vou falar um pouquinho dessas manoplas. Existem também algumas manoplas que são maiores, que são as manoplas hexapolares, que é igual aos aparelhos que a gente tem aqui. Então, aqui existe uma manopla hexapolar, que é essa aqui. Então, tem 6 eras, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estão vendo o slide aí, né? Esse aqui, ó. Então, 6 eras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, essa daqui é a hexapolar. Então, quer dizer que ela, teoricamente, teria que ter 6 polos. Por que teoricamente? Porque, na verdade, não existe 6 polos. Existe apenas 2 polos. Um polo positivo e um polo negativo. Só 2 polos. O que é que acontece? É que, durante o processo da radiofrequência, um cabeçote vai ficar carregado positivamente e outro negativamente, favorecendo a transição de elétrons. Então, não quer dizer que todos vão estar trabalhando na mesma frequência, não. Um vai estar positivo, outro vai estar negativo, e com isso tem a troca de elétrons, vibração das células e aquece o tecido. Beleza? O monopolar, então, nesse caso, os aparelhos aqui, nós temos 2 monopolares. Esse aqui é para corporal, que é esse maiorzinho aqui, e esse aqui é para facial. Esses monopolares, eles têm uma peculiaridade. Por quê?
No hexapolar, né? Como ele já tem, o cabeçote tem vários polos, já tem já um polo positivo e um polo negativo, então já ocorre a troca de elétrons por aqui, no próprio cabeçote. E aí, com isso, eu consigo aquecer o tecido. Já nos monopolares, como é que é feita a troca de elétrons? Não tem. Ou é só carregado positivamente, ou é só carregado negativamente. Aí, com isso, ele tem uma plaquinha chamada plaquinha de indução, que é colocado junto ao paciente. Então, existe uma plaquinha mesmo, tipo uma bandejinha. O pessoal que trabalha com a radiofrequência aqui já conhece bastante, tipo uma bandejinha. E aí, colocar junto da paciente, na região onde a gente quer tratar. E aí, com isso, a gente consegue fazer essa troca de elétrons também. Porém, mas a gente tem um cabeçote hexapolar, que não precisa de, não precisa de placa de indução. E porque eu vou estar utilizando um monopolar que precisa de placa de indução. É um cabeçote mais lento, demora mais tempo para aquecer, porque é menor. O que acontece? A troca de elétrons é feita no cabeçote. Então, se essa pontinha daqui está carregada positivamente, essa está carregada negativamente. Então, a troca de elétrons está na superfície. Então, vocês concordam comigo que a profundidade da onda da radiofrequência em uma hexapolar vai ser menor do que uma monopolar? Por que vai ser menor? Porque a placa de indução, geralmente, ela está em uma região oposta à manopla. Então, se eu for fazer uma radiofrequência interna de coxa, a placa de indução vai ficar colada na parte oposta à coxa da paciente. Nesse caso, do lado interno, do lado externo da coxa, né? Então, do lado mais distal da coxa da paciente. Então, a troca de elétrons vai estar de um lado a outro do tecido, basicamente atravessando todo o tecido da coxa. Então, com isso, eu consigo pegar camadas mais profundas com a monopolar. Então, os cabeçotes da radiofrequência, elas têm suas vantagens e desvantagens. A vantagem da hexapolar é uma manopla grande, com maior potência, aquece mais rápido. Porém, um paciente com tecido de pouso mais denso, com a celulite mais pronunciada, é mais vantajoso trabalhar com a monopolar, porque eu consigo trabalhar camadas mais profundas e eu consigo ter um resultado melhor. Então, ambas são boas, mas cada uma com sua peculiaridade e com seu entendimento sobre o paciente. Por isso que a anamnese do paciente, o conhecimento do paciente é essencial. Então, os efeitos fisiológicos. Esse slide aqui eu traduzi para o espanhol e tirou os acentos. Efeitos fisiológicos. Vasodilatação e aumento da circulação sanguínea. Atividade metabólica e enzimática, ou seja, eu vou ativar as células para que elas aumentem sua atividade enzimática e, com isso, eu aumento a retirada de toxinas dessa célula. Então, eu consigo ter uma renovação celular. Aumento da diminuição da viscosidade. Viscosidade é como se fosse a dificuldade de um líquido escorrer. Como assim? Pega um copo com água e um copo com óleo. Vira os dois ao mesmo tempo na pia. O que vai escorrer mais rápido é qual? O de água, né? Porque o óleo é mais viscoso, tem mais dificuldade de escorrer pelo vaso. Então, ele vai demorar mais tempo para escorrer. O que acontece quando eu diminuo a viscosidade? Devido ao aumento do aquecimento do tecido, eu vou transmitir calor para aquele tecido, eu facilito a chegada e a saída de sangue. Então, eu diminuo a viscosidade dos líquidos. Eu facilito com que ele escorra. Então, que ele passe para que ele passe mais fluido pelos vasos, né? Então, o contrário de viscosidade é fluidez. Então, eu deixo o sangue mais fluido. Então, eu facilito chegar e sair de sangue
E aí a gente viu na aula passada que maior chegada de sangue, maior aumento metabólico. Alterações de tecido colaginoso, como eu falei, a radiofrequência degrada colágeno para estimular a formação de novo colágeno, então a gente tem essa alteração, e a ativação da lipólise. Indicações da radiofrequência: regeneração de tecidos. Em processos inflamatórios crônicos, diferença, tá? Processo inflamatório agudo é aquele processo inflamatório de um pós-cirúrgico, que foi devido a uma lesão que foi pronunciada, que foi feita, que sabe que vai ter esse processo agudo. Em processo inflamatório crônico, por exemplo, o paciente sente dor articulares, pode ser utilizada a radiofrequência de forma analgésica. Geralmente, quem faz processo de radiofrequência, de uso da radiofrequência para dores, são os fisioterapeutas. Mas em inflamação crônica, inflamação aguda, no caso pós-cirúrgicos, não é utilizado. A analgesia, como eu já falei, devido ao processo, ao tratamento de inflamações crônicas. Aderências e fibroses é muito indicado. Vou botar aqui, aderências. Cicatrizes hipertróficas e queloides, flacidez e envelhecimento e acne em processo cicatricial. Também a gente pode utilizar também a radiofrequência. Então, tudo que favoreça pela produção de colágeno ou pelo aumento da fluidez do sangue, a gente pode utilizar a radiofrequência. Contraindicações. Não pode ser utilizado em processos infecciosos, ou seja, quando tem uma inflamação aguda, por exemplo, paciente com acne ativa ou acne grau 3, não pode utilizar a radiofrequência. Tecido isquêmico. Por que tecido isquêmico é tecido que está sem chegada de sangue? Primeira coisa, você não vai conseguir fazer a radiofrequência porque não tem líquido, o tecido está um tecido sem circulação sanguínea, e isso dificulta o aquecimento da radiofrequência. Pós-indicação, pós-aplicação de toxina botulínica, não, porque a toxina botulínica ela é termolábil, ou seja, ela degrada com calor. Então, se eu aplicar a radiofrequência, eu degrado a toxina botulínica. Em região com preenchimento, também não posso fazer a radiofrequência. Por quê? A radiofrequência esquenta, e o preenchimento ele é um polímero. Quando eu aplico o calor em cima daquele polímero, é como se fosse o plástico, ele vai todo condensar em uma região só. Vai ficar tipo um plástico quando queima, pega aquele plástico mais duro, quando queima, ele forma uma bolinha, que ele vai enrugando, e fica tipo uma bolinha. A mesma coisa acontece com o preenchimento. Por ele ser um polímero, vai levar a essa destruição, e aí vai formar essa bolinha no tecido. Então, como eu falei, hoje a aula vai ser um pouquinho mais rápida, né? Tomar 40 minutinhos. Falei. Né? Então, foi uma aula mais tranquila. Porque a gente já tinha visto algumas coisas da aula passada, então foi um embasamento maior. Então, mas agora eu vou abrir para vocês para tirar dúvidas. Então, me contem aí. O que é que vocês tiverem de dúvidas? Se não tem dúvidas, né? Mas, vamos lá. Ficou alguma dúvida? Quem quiser para ligar o microfone para falar. De preferência, ligar a câmera também para a gente fazer aquele print de novo do nosso curso. Né? Tá desligado o microfone. Fica no microfonezinho. Pronto? Tá me ouvindo Pronto, agora? tá ouvindo. Liga a câmera também. Câmera. Aí. Eu achei bem explicado, João. Assim, até algumas coisas que eu estava na dúvida, tu acabou chegando no ponto que eu tinha. Agora, o que eu queria saber, papeles assim, que está bem flácida, consegue um resultado 100%?
A radiofrequência, como eu falei, ela demanda tempo. Então, ela não é de imediato, né? Se você aplicar a radiofrequência, hoje vai ter aquele efeito Cinderela, de 12 horas, depois vai ter um efeito acumulativo. Então, demanda sessões. Então, a radiofrequência, ela tem que ter um tempo para restauração do colágeno, para ter esse efeito duradouro no tecido. Então, não é de imediato. Mas seria quantas sessões para ter um efeito? É acumulativo. Geralmente, a radiofrequência vai variar em torno de 4 a 10 sessões. Depende muito. Vai fazendo e vai olhando, né? Fazendo e... Para mim, mais ou menos são 4 sessões. 4 sessões? Que é pouco. Mínimo 4 para a gente ter efeito. Porque assim, você vai pegar e você vai acompanhar o paciente no mínimo durante 2 meses. Porque é tempo de remodelação do colágeno. Então, 4 sessões. 20 dias ou 21 dias, né? Isso. Cada sessão. E tu vai dar essa aula prática? Também a gente pode marcar depois a aula prática. Por enquanto, a gente dá só as teóricas. O aparelho a gente tem aqui, porque aí na aula prática vai ser melhor, né? Porque assim, a gente já sabe onde usar o aparelho, em que tipo de pessoas e problema, né? Uhum. Aí é só a parte prática mesmo, que eu mesmo não sei fazer nada na radiofrequência. Mas vai ter, sim. E aí, gente, mais alguma dúvida? Então, sorriam. Vamos lá fazer o print para enviar a foto lá para o Instagram de novo. Só não vai... Agora, faça a pose lá, não fique fazendo bico, não, para você falar que tá com a cara torta. Cadê a Nessa? Apareça, Nessa. Tá o batom, João? Peraí. Larissa já colocou o batom. Vou dar o sorrisinho. Tô escovando no meu cabelo, tô parecendo uma doida. Eu trabalhei Deixa eu passar um batonzinho. Apareça. É para tirar o print, é? É. Ixi, agora? Agora. Eu tô parecendo uma doida. Espera ainda. Bota a boca na cabeça. Corre, oh meu Deus. Pronto. Eu tô bonita. Eu nasci bonita, só não nasci rica, né? Aê, tá bonita, Nessa. Tava escovando? Foi. Vamos lá, dá um sorriso aí, gente. Olha o print. X. Pronto. Então, até a próxima semana que vem é sábado, tá, gente? E na sexta-feira é o compromisso. Viu? Que dia vai ser a próxima aula? Sábado? Hoje é 19, vai ser 27. 27 é dia de quê? Sábado? Sábado. Porque de hoje é 8 a 26. Viu? Que hora vai ser? A gente pode ver até um horário mais cedo, aí depende de vocês. Hein? Porque se tiver algum... mas onde a gente tiver, a gente pode assistir a aula, né? Uhum. Tá bom. Até mais. E a aula vai ser sobre o quê? Tem no cronograma, vou dar uma olhadinha aqui. Eu posto lá de novo lá no grupo. Ah, beleza. Tchau. 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 Deixa eu ver. Depois a gente vai ver a foto. Ave Maria, negação das fotos. Bora ver. Mas ficou boa a foto. Vou mandar.